Oi, pessoal do primeiro ano, começando mais uma aula de sociologia. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula, ela está lá no seu capítulo 6 do seu material. Então, pega seu livro, se arruma aí, senta direitinho, pega seu caderno para você fazer as anotações e vamos trabalhar um pouquinho, ok? Hoje vamos falar sobre estratificação e desigualdade social. Quando a gente fala de desigualdade social, essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, muitas vezes ela é a primeira que vem à mente. Por quê? Do lado de cá nós temos a comunidade de Paraisópolis e do lado de cá nós temos o condomínio de alto padrão. E aquilo que separa os dois é aqui, ó, simplesmente um muro. Então nós temos pessoas que estão dividindo praticamente o mesmo espaço, estão separadas simplesmente por um muro e têm modos de vida completamente diferentes, tanto em relação a acesso a bens materiais, como a cultura, como a educação, como a meios de transporte, de saúde, de saneamento básico. Olha a diferença que a gente tem em relação a essas duas pessoas, esses dois grupos. Um dado que o material de vocês traz, que eu achei super interessante, é esse daqui, ó. Em 2016, 62 pessoas mais ricas do mundo possuem mais riqueza do que a metade da população do mundo. Ou seja, se eu somar o que metade do mundo ganha, é equivalente ao que 62 pessoas possuem. Olha o tamanho da desigualdade social. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que essas 62 pessoas conseguiram adquirir tanto dinheiro assim? E falando um pouquinho sobre estratificação social, a gente sabe que historicamente as sociedades elas se organizaram, se classificaram de acordo com três padrões. Elas podiam classificar as pessoas em relação às suas castas, podiam classificar as pessoas em relação a estamentos e podiam classificar as pessoas em relação a classes. Três tipos diferentes de organização: castas, estamentos e classes. A sociedade de castas é uma sociedade na qual as relações sociais obedecem uma rigorosa hierarquia, ou seja, existe alguém que manda mais, destacando-se a rigidez e a ausência de mobilidade social. Mobilidade social é quando alguém de determinada casta muda e começa a fazer parte de outra casta. Mas então essas castas, elas são baseadas no nascimento. São grupos aos quais as pessoas se filiam, teoricamente, pelo próprio nascimento, que determinam ali o seu casamento, a sua família, a sua profissão e assim por diante. O maior exemplo de sociedades de castas é a sociedade indiana. E aí ela é dividida em 5 castas que eu vou apresentar para vocês, que está aí no seu material. São os brahmanes, que estão ali no topo da pirâmide social, formados por sacerdotes, magos, religiosos, filósofos, enfim. Abaixo, os kshatriyas, que são aqueles que trabalham como guerreiros, como nobres. Os vaixás, que são aqueles que estão responsáveis pela economia, comércio, funções agrícolas, artesanais. Abaixo, os sudras, que são aqueles trabalhadores braçais, empregados domésticos, e abaixo deles os párias, que são os intocáveis, que fazem os trabalhos indignos e muitas vezes são os, entre aspas, sem castas. Então essa sociedade é organizada de uma forma para que não haja mudança. Aí você pergunta para mim: "Ah, mas e se um Sudra se apaixonar por um Brahmane?" Até poucos anos atrás na Índia, o casamento era limitado à sua casta. Então você só podia se casar com alguém que fizesse parte da sua casta. Então, coitado aqui ia morrer apaixonado. Não ia fazer diferença nenhuma porque não ia poder se casar. Então, essa sociedade ela era toda organizada para que não houvesse mudança, para que não houvesse transformação social. Isso é uma sociedade de casta, certo? Depois, nós temos também uma sociedade organizada com base em estamentos. Estamentos lembram estados, porque é aquela sociedade medieval que era dividida entre nobres, cleros e camponeses e servos. Essa
atribuição aqui, ela era determinada com base no nascimento. Então, se eu nasci nobre, vou morrer nobre. Se eu nasci camponês, vou morrer camponês. E assim por diante. Ou seja, a mobilidade social, o fato de eu nascer nobre e de repente virar camponês, era praticamente inexistente. E aquilo que me diferenciava, que dizia que eu poderia ter poder ou privilégios, era o fato de eu ter propriedade de terras. E eu sei que agora você deve estar pensando o seguinte: na sociedade estamental, ou seja, por estamentos, a gente tinha uma organização hierárquica com pouca mobilidade social. Na sociedade de castas, a gente também tinha hierarquia, pouca mobilidade social. Nos estamentos, a gente tinha esses estados aqui determinados com base no nascimento. Na sociedade de castas, as castas também eram determinadas com base no nascimento. Então, o que diferencia um do outro? Quem responde isso para nós é um historiador especialista em história da Idade Média chamado Legoff. Ele diz o seguinte, que os laços do feudalismo, eles se apoiavam com base em benefício que o senhor concede a seu vassalo em troca de um certo número de serviços e de um juramento de fidelidade. Então, as relações da Idade Média, elas estavam baseadas em troca. Como assim? O camponês trabalhava para o nobre, mas o nobre protegia o camponês. E assim a sociedade funcionava. Já que na sociedade de castas não tinha troca, não tinha relações de fidelidade. Era uma coisa baseada especialmente em religiosidade. Então tinha uma certa diferença aqui em relação à estamental e à sociedade de castas. E por fim nós temos a sociedade de classes. E para entender a sociedade de classes, nós temos duas correntes de pensamento, marxista e weberiana. Segundo o marxismo clássico, as classes são determinadas pela posse ou não dos meios de produção de riqueza. O que são os meios de produção? É aquilo que uma pessoa tem que faz com que ela gere riquezas. O pedaço de terra para plantar, a fábrica, a indústria, o comércio e assim por diante. Então, de novo, as classes são determinadas pela posse ou não dos meios de produção e essas relações de propriedade constituem a base das relações sociais. Então, aqui, segundo o marxismo, as pessoas que têm indústria, fábrica, comércio, os meios de produzir riqueza, são as pessoas que fazem parte da burguesia e, portanto, são a classe privilegiada. Entre aspas, mas sim a classe privilegiada. Segundo a teoria weberiana, os estamentos eles são baseados na tradição, certo? Mas as classes elas são baseadas no mercado, no poder de compra. Como assim? Segundo Weber, o que faz com que alguém tenha privilégios na sociedade não é o fato dele ser dono da indústria, da fábrica ou da fazenda. É o fato de ele poder comprar os melhores bens. Porque no capitalismo, as coisas que são de melhor qualidade são as coisas mais caras. Então, para ele, quem tem acesso aos melhores produtos é aquele que tem condições financeiras para adquirir os melhores produtos. Então, a relação aqui é baseada no poder de compra, não necessariamente no fato dele ter os meios de produzir riqueza. Certo, meninos, Deus abençoe vocês. Deixei ali para vocês em anexo uma tarefinha para vocês realizarem. Deus abençoe e dê para vocês uma semana com muita graça e muito amor de Deus.